O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Querido irmão Adenauer. Boa noite, dona Delfa. Tudo bem? Graças a Deus. E você, meu querido? Tudo bem, tudo jóia. Sabe que é sempre um prazer renovado quando você está aqui conosco. E já agradecemos. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Sempre é bom estarmos, né? Falando do Evangelho, falando da doutrina espírita. Nós ficamos muito honrados com isso. Então, nós vamos já apresentando para os nossos irmãos que estão nos acompanhando. O Adenauer já falou para a gente várias vezes, e ele é tarefeiro no Centro Espírita Allan Kardec, de Além Paraíba, e também é uma colaboração da AME, né? Associação Médica Espírita de Além Paraíba. Então, nós estamos muito felizes e já convidamos a todos para a nossa oração inicial. Então, esses irmãos que estão conosco e os que poderão mais tarde assistir. Elevemos nossos pensamentos e oremos juntamente, todos juntos, a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, o Mestre, o amigo, o irmão maior, que está sempre conosco. E pedimos, Senhor, a orientação, a bênção para essa reunião. Pedimos aos bons espíritos, a nossa mentora Cilda Gama, para inspirar nosso irmão Adenauer, que vai trazer um trabalho para nós e que nós possamos estar refletindo para colocar em prática esses ensinamentos que tanto nos ajudam, que tanto nos consegue colocar um pouquinho mais na nossa evolução. E pedimos então, Senhor, que abençoe a todos que estão nos acompanhando, abençoe toda a nossa humanidade. E, mais uma vez, que todos os irmãos encarnados e desencarnados possam aproveitar esse estudo de hoje, que seja para mais uma aprendizagem para ser colocado em prática.
E que assim seja, graças a Deus. Então, querido irmão, a palavra agora é com você. Tá bom, obrigado. Só vou pedir a gentileza, isso, ótimo. Já está compartilhando a tela, né? Muito bem. Bom, meus irmãos, nós reiteramos o desejo de uma boa noite a todos. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Rogando a Jesus nos envolva, nos auxilie. Seja uma noite de reflexão, de aprendizado, né? Proveitosa para todos. Nosso propósito hoje é conversar sobre o sermão profético, ao menos um fragmento dele. Os 13 primeiros versículos. Esse sermão ele está no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Então, nós vamos fazer algumas observações antes, que são importantes para a gente tentar entender e se situar assim, no contexto do diálogo de Jesus. Quando nós compulsamos o Evangelho, via de regra, nós nos deparamos, grosso modo, com duas situações assim, distintas. Uma é quando Jesus ele se dedica a falar para o público em geral. Fosse quando ele estivesse às margens do Mar da Galileia, quando ele falava lá no templo, quando ele subiu ao monte, enfim, quando ele reunia aquela multidão ao seu redor. E nós temos aqueles episódios em que Jesus estabelece diálogos mais restritos junto com os companheiros que constituíam o seu colégio apostólico. E nós vamos observar que esse trecho, denominado Sermão Profético, ele se enquadra dentro desse segundo caso. É um episódio, uma conversa que Jesus tem com os discípulos. Então, nós vamos observar que Jesus vai abordar certas questões e fazer certas considerações que ele, talvez, naquele tempo, não falaria para o público em geral. E essa passagem, ela encerra, assim, lições muito proveitosas para nós. E nós vamos nos dedicar, mais especificamente, na parte final do estudo, a analisar o versículo 12 dessa conversa, que é esse que é o subtítulo do nosso estudo. Quando Jesus vira e diz para os discípulos: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, dito isso, nós vamos para a parte inicial. Logo no primeiro versículo, Jesus ele estava no templo de Jerusalém, e ao sair do templo, ele estava junto com os apóstolos, quando os discípulos se aproximam de Jesus e começam a ressaltar a grandiosidade do templo, as edificações do templo de Jerusalém. Essa figura que nós colocamos aí no slide, ela retrata, é uma reconstituição aproximada do que seria o templo de Jerusalém à época de Jesus. Falamos isso porque o templo foi destruído, mais de uma vez, foi reconstruído. Então, é para nós termos assim, uma noção da grandiosidade. E era motivo de grande orgulho para os judeus o templo, porque ele era o polo convergente da fé judaica. E aí, então, quando Jesus ouve as considerações dos discípulos, ele logo retruca e vai dizer para eles o seguinte: vejam só, não vedes tudo isso? Amém vos digo que não será deixada aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Imagina bem, Vamos nos colocar na situação dos discípulos. Eles empolgados, enfatizando a grandeza do templo para Jesus. Jesus ouve tudo aquilo, aquelas exclamações assim, de admiração. Ele vira e diz assim: olha só, vocês estão vendo esse templo grandioso aqui? Digo a vocês que não restará pedra sobre pedra. Então, imagina bem, Jesus dizia textualmente que aquele templo, aquela obra monumental, em algum momento seria completamente destruída. E aí a gente começa a fazer algumas reflexões a respeito dessa questão. E uma delas é a seguinte: primeiro, uma informação de cunho histórico. Essa versão do templo ela foi reconstruída por Herodes 16 anos antes da era cristã. E foi oportunamente destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Ou seja,
Essa conversa de Jesus com os discípulos, ela acontece já nas semanas derradeiras, né, da jornada de Jesus aqui na Terra, quando encarnado. Então, a gente depreende que Jesus estava antecipando um fato que aconteceria quase 40 anos depois. Foi o que Jesus fez aqui ao responder aos discípulos. E aí é importante a gente refletir sobre a importância do templo, porque o templo, quando a gente pensa, né, na expressão templo, a gente logo associa aquele local que concentra a fé e as atividades religiosas do povo. É verdade. Só que o Templo de Jerusalém, ele tinha funções que transcendiam a questão religiosa. Ele era, assim, o centro de convergência da fé do povo judeu. Era para onde os judeus iam e era a referência central, né, da fé judaica. Mas ele tinha também funções judiciárias, porque ainda que o povo estivesse sob o jugo romano, Roma dava certa autonomia ao povo hebreu e eles podiam, a partir de então, estabelecer certas atividades, né? Certos crimes eram julgados pelos doutores da lei, né? Então, o templo ele concentrava também funções judiciárias. Era também um local de discussões de natureza política, porque ao tempo de Jesus, dois grandes grupos, né, de religiosos disputavam a primazia do templo. De um lado, os fariseus, de outro lado, os saduceus. E a gente percebe que isso vai se replicar em praticamente todas as crenças religiosas. Nos muçulmanos, nós temos, por exemplo, os xiitas, os sunitas. Dentro do cristianismo, a partir da Idade Média, nós temos os cristãos católicos de um lado e os cristãos evangélicos de outro, né? E aí nós vamos perceber também que um outro fator era que o templo era um centro de poder. Excetuando as autarquias romanas, todas as decisões relevantes da vida do povo judeu, que eram definidas pelas autoridades judaicas, eram, né, concentradas ali no templo. E aí, então, uma pergunta que se impõe. Jesus havia estado antes no templo? Jesus conhecia o templo? Sim, claro. Né? E nós relacionamos aqui algumas situações em que Jesus teve contato com o templo. Primeiro, quando ele era bebê, ele foi apresentado no templo. Era, à época, um procedimento natural e, se não obrigatório, né, que todo casal judaico, né, levasse o seu recém-nascido para que ele fosse apresentado no templo. Isso representava, para eles, o ingresso formal daquela criança dentro do contexto religioso. Um processo semelhante ao que é o batismo para aqueles que professam, né, as religiões católica e evangélica, né, protestante. Aos 12 anos, Jesus comparece ao templo, e é uma passagem que está registrada no Evangelho, quando ele conversa com os doutores da lei, com os sacerdotes. Nós vamos ver também no Evangelho aquele episódio em que Jesus expulsa os vendilhões do templo, né? E, por fim, quando Jesus regressa a Jerusalém e tem aqueles dias derradeiros ali, ele, em várias ocasiões, ele comparece ao templo. Então, Jesus conhecia o templo de Jerusalém, não era novidade para ele. E aí a gente começa a refletir sobre uma questão muito importante. Porque, como nós falamos agora há pouco, Jesus antecipa para os discípulos um fato que aconteceria quase 40 anos depois. E aí a gente começa a refletir sobre a questão do templo e o vislumbre do futuro. Por que essa passagem chama o sermão profético? Porque nessa conversa que Jesus estabelece com os discípulos, ele vai fazer uma série de considerações sobre fatos futuros, fatos mais imediatos e fatos mais distantes, né, que aconteceriam, como a gente pode comprovar nos dias atuais. E aí o interessante é que quando eles saem dali do templo, eles sobem ao Monte das Oliveiras. Chegam lá, Jesus se assenta, os discípulos se aproximam dele. Imagina então a curiosidade que os discípulos, né, alimentavam em relação a Jesus, porque Jesus tinha acabado de falar que o templo seria destruído. Então eles, se voltando a Jesus, perguntam ao mestre: Senhor,
Dize-nos quando serão essas coisas, quer dizer, quando que isso vai acontecer? Ainda, qual o sinal da tua vinda? Quer dizer, quais são os fatos que precipitariam esses acontecimentos? E da consumação da era, ou seja, o que aconteceria depois disso? Porque sendo o Templo de Jerusalém, né, o arrimo da fé judaica, por conta dos rituais, por conta de todas o hábito, né, cristalizado no seio do povo judeu, o que seria deles, das convicções, das rotinas religiosas, sem o Templo de Jerusalém? E nós nos recordamos aqui que após esse período, 70 anos depois de Cristo, há a destruição do templo e há o fenômeno da diáspora, que é quando os judeus são expulsos e vão se espalhar pelo mundo, e só vão regressar àquela região no meado do século passado, quando há a refundação do Estado de Israel, não é? E aí nós queríamos colocar aqui uma ilustração, só para a gente, não vamos entrar em detalhes, mas para nós termos uma ideia estimada, né? Vejam só, aqui nós temos uma linha do tempo, demarcando desde o início da formação do orbe até os dias atuais. Segundo estimativas da ciência, 4 bilhões e 600 milhões de anos. E nós vamos observar que foram necessários, primeiro, quase 1 bilhão, até que as primeiras formas de vida se manifestassem no orbe, rudimentares. Mais 700 milhões de anos até que as primeiras cianobactérias surgissem, capazes de realizar a fotossíntese. Depois, mais 1 bilhão de anos até que surgissem os primeiros seres unicelulares eucariontes. Depois, mais 1 bilhão de anos até que surgissem os primeiros seres multicelulares. Vejam bem, isso tudo aí demandou 3 bilhões e 600 milhões de anos. E aí nós vamos observar que só há 550 milhões de anos é que começaram a surgir formas de vida mais complexas no mar, que foram evoluindo gradativamente, até que há 300 milhões de anos surgiram os primeiros vegetais. Há 230 milhões de anos, os primeiros répteis, as árvores, os seres, né, os mamíferos, os seres que habitam a Terra há 150 milhões de anos. E aí a gente vai observar que o ancestral, né, do homem mais antigo dataria de aproximadamente 2 milhões de anos. E o homem moderno, como nós conhecemos, né, ele surgiu, que é aquele que é o nosso ancestral mais próximo, surgiu a coisa de 200 a 100 mil anos atrás. Então, vejam bem, se a gente fizer uma regrinha de 3 e transformasse esse período de 4 bilhões e 600 milhões de anos em uma semana, é como se o Homo sapiens, tivesse surgido na Terra 13 segundos atrás. E é como se Jesus tivesse nascido aqui na Terra a 0,13 segundos. Perceberam a questão da dimensão do tempo? Então, assim, quando a gente vê assim, Jesus antecipar um fato de 70 anos, 40 anos, considerando essa larga extensão de tempo, não é nada, não é? E aí nós vamos continuar nossas reflexões a respeito disso. E aí a gente vai começar a analisar a questão das revelações das profecias. Como elas acontecem, por que acontecem. Sugiro a leitura recentemente, né, nós lemos esse livro de Haroldo Dutra Dias, intitulado Apocalipse, Mitos e Verdades. E nós extraímos um parágrafo desse livro, que é muito interessante. Olha o que Haroldo diz para nós. Ele diz, a profecia bíblica é uma revelação. Ou seja, quando os espíritos superiores trazem informações a respeito de um provável futuro, ou de desdobramentos possíveis para o futuro. Por que possíveis? Porque nós aprendemos com a doutrina espírita que existe um elemento extremamente importante que está presente em nossas jornadas, que é o livre-arbítrio. Ou seja, a partir das escolhas que nós fazemos hoje, nós vamos construindo o nosso futuro. Ou seja, o nosso futuro não está escrito, não existe o destino.
Não existem situações definitivas no nosso futuro. Nós construímos o nosso futuro gradativamente. E aí, então, quando as profecias são reveladas, elas são reveladas com um propósito. Qual é? Haroldo diz, a finalidade é a orientação da humanidade. Para quê? De forma que se arrependa. Então, vamos fazer uma comparação, né, com a nossa realidade cotidiana. É igual quando nós, pais, educadores, né, conversamos com os nossos filhos, que às vezes estão entrando na adolescência, e às vezes começam, né, a fazer determinadas escolhas. A gente chama o filho e fala assim, olha, filho, eu já passei pela fase que você está passando agora, já fiz escolhas das quais eu me arrependi, então, por isso, eu tenho experiência e bagagem para falar para você. Se você continuar, né, caminhando nessa direção, você amanhã vai colher dissabores, vai se frustrar, vai se infelicitar por conta das escolhas que você está abraçando agora. Você não precisa passar por isso. Então, a mesma coisa acontece com respeito às profecias. Os espíritos superiores, eles, por nos conhecerem profundamente, saber que os móveis de nossas ações quase sempre estão, né, associados aos nossos interesses egoísticos, ao nosso egoísmo, eles compreendem, né, o teor de nossas escolhas e conseguem enxergar os desdobramentos dessas escolhas. Então, eles conseguem, compreendendo a nossa natureza presente, enxergar melhor o futuro próximo que nos aguarda. Então, essas revelações, elas são trazidas para nós para que a gente se arrependa, para que a gente se redima e siga por outros caminhos. É simples assim, é um alerta, é uma advertência. A revelação, olha só o que Haroldo diz, ó, em o Apocalipse, todas as profecias reveladas por Jesus a João tinham um propósito, de que nada acontecesse. Infelizmente, a maioria se cumpriu. Ou seja, quando uma revelação ela é trazida à lume, é um alerta para que a gente modifique o nosso comportamento de modo que aquela probabilidade não se confirme. Só que, infelizmente, muitas vezes, nós persistimos em nossas buscas insanas, insensatas, e acabamos, né, por referendar, né, esse destino infeliz, né? Ou esses desdobramentos infelizes, né? E aí eu trouxe uma foto muito bonita, bacaninha, né, do neném. Olha só, um bebezinho engatinhando. Vamos fazer uma comparação grosseira aqui. É como se você visse uma criança engatinhando numa calçada. E como se na borda da calçada, na beirada da rua, tivesse um balão colorido, daqueles chamativos que despertam a atenção da criança. Imagina bem um bebê engatinhando na calçada. Ele olha para o lado e vê aquele balão colorido. A atenção dele é despertada por aquele objeto. E ele então muda, né, o rumo do movimento e começa a engatinhar em direção àquele balão. Só que ele, olhando para o balão, ele não percebe que entre a calçada e a rua existe um degrau. E vai distraidamente. Mas do lado, né, se você tem um adulto em pé, ele consegue enxergar a situação com clareza. Por quê? Porque ele contempla aquele fato, aquela circunstância, por uma outra perspectiva. Ele vê de cima, então ele enxerga e percebe que os movimentos daquela criança, seguindo aquela direção, vão redundar numa queda, onde ela pode se machucar, porque distraída que ela está com aquele balão. Então, a mesma coisa se dá com os espíritos superiores. Eles conseguem, né, por ter maior lucidez espiritual, né, enxergar a realidade nossa sob uma perspectiva mais ampla, né? E assim nos alertar a respeito dessas situações em que nós podemos eventualmente enveredar. E aí, então, voltando à passagem evangélica, Jesus aproveita esse episódio e começa, então, a fazer uma série de considerações a respeito de fatos que aconteceriam oportunamente. Então, nós vamos ver logo no versículos 4, 5, na continuidade do diálogo, que Jesus diz, vejam só, em resposta, Jesus lhes disse, vede que ninguém vos engane,
Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Oi, Marta, seja bem-vinda, viu? Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jeremias, no Velho Testamento, já chamava a atenção sobre esses falsos profetas. Kardec, por considerar relevante esse assunto, vai incluir esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele trata do tema, né, trazido à lume pela espiritualidade superior, falando sobre, né, haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, é uma realidade que aconteceu ao tempo de Jesus. E esse processo em que as pessoas procuram se aproveitar da fé, da credulidade alheia para atender os seus interesses, seja os seus interesses de poder, de influência temporal, seja os interesses de natureza financeira, material, eles acabam permeando, né, as intenções dessas criaturas que vão explorar a boa-fé alheia, né? Ainda na continuidade, uma questão muito interessante, nós pulamos alguns versículos, mas nós vamos voltar neles, tá? Nós trouxemos aqui os versículos 9, 10 e 11, onde Jesus diz, veja só, então vos entregarão a provação e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. E aí existem dois desdobramentos em torno do que Jesus fala aqui. Primeiro, quando Jesus ele comparece após a crucificação pela última vez, materializado, né, no monte, junto aos discípulos e aos chamados 500 da Galileia, essa passagem está narrada por Amélia Rodrigues e também por Humberto de Campos, irmão X, no livro Boa Nova também. Então, são os chamados 500 da Galileia. E em Atos dos Apóstolos há referências também. E Jesus diz, envio-vos como ovelhas em direção a lobos rapazes. Falando, né, convocando os seus seguidores a descerem ao mundo para dar o testemunho da mensagem do Evangelho. E que eles seriam, em nome da convicção, da fé na mensagem do Cristo, perseguidos, muitos deles assassinados, né? Um outro detalhe interessante que nós vamos observar é que esse processo vai ter outro desdobramento na Idade Média. Porque quando a religião católica se torna oficial do Estado Romano, né, se dissemina, né, pela Europa, nós vamos encontrar na Idade Média, né, a criação dos tribunais da Inquisição e a instauração das cruzadas. E as cruzadas foi um movimento em que a igreja arregimentou um exército e eles invadem o norte da África com a intenção de tomar Jerusalém. E nessa busca, nessa jornada, eles espalham morte, violência, destruição, né, semeando o rancor, o ressentimento e ódio em muitos corações, né? Então é uma questão muito séria. Jesus já antecipava isso. Se antecipava isso. E a gente sabe que, infelizmente, ainda hoje, nós temos muitos lobos travestidos em pele de cordeiro, né? São os falsos profetas. Jesus vai reiterar isso no versículo 11. E aí, então, vejam só, Jesus começa a conversar com os discípulos, né? Exortando-os sobre os desafios do futuro, sobre as provações, sobre os conflitos, sobre as grandes dificuldades. Imagina, então, a mente dos discípulos, né? Que futuro sombrio é esse que nos aguarda? Mas Jesus se apressa a trazer uma mensagem de conforto, né? Olha só, por isso que nós destacamos aqui em separados, versículos 6 e 7, onde Jesus diz, estareis na iminência de ouvir de guerra e relatos de guerra. Olhai, não vos alarmeis, pois é necessário acontecer essas coisas, mas ainda não é o fim. Ou seja, aqui Jesus traz uma mensagem de esperança. Porque vejam bem, Jesus é aquele que governa, administra o orbe desde os seus tempos iniciais. É natural que ele já previsse esse período de tribulações, de conflitos, de necessidades, não é? Mas Jesus, ele sabia que isso tudo seria necessário. Então ele salienta, não é o fim. E mais ainda no versículo 7, ele diz,
pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em todos os lugares. Então é o que nós temos visto. Uma série de padecimentos que foram criados pela ação do homem, através de guerras, de conflitos, né, a partir de diferenças, conflitos étnicos, motivações religiosas, interesses econômicos, né, tem motivado o surgimento e a manutenção de uma série de conflitos ao redor do orbe. Hoje mesmo nós temos 2 grandes conflitos na Europa e temos conflitos no Oriente Médio, vários deles, né? E nós temos também os conflitos, né, os padecimentos, os flagelos coletivos decorrentes dos fenômenos naturais, que são inerentes mesmo à dinâmica do orbe, ainda que muitas vezes com seus reflexos potencializados pela ação, né, equivocada do homem, né? Quando nós malbaratamos os recursos naturais, quando nós nos sujeitamos a riscos desnecessários. E Kardec vai trabalhar isso no Livro dos Espíritos, na terceira parte, quando ele vai tratar da lei de conservação e da lei de destruição. O doutrina espírita, inclusive, é pioneiro na abordagem dessas questões, não é? E aí, na continuidade, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, né, ele vai falar sobre essa questão. Então, ele diz o seguinte, vejam só. Todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. Ele está falando do livro Apocalipse. É verdade que, frequentemente, a descrição apostólica penetra o terreno mais obscuro. Vê-se que a sua expressão humana não pôde copiar fielmente a expressão divina das suas visões. As guerras, as nações futuras, os tormentos por vindouros, o comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental estão ali pormenorizadamente entrevistos. E é natural que fosse assim um grande desafio para João, né, escrever o Apocalipse como ele fez. Fez possivelmente melhor que ele competia. Mas imagina bem, quando João tem a revelação de imagens, de situações de um futuro possível, onde a tecnologia ainda não havia concebido aviões, navios, e ele vai narrar no Apocalipse, não é? Que aves despejavam ovos de fogo dos céus. Olha só. Então, assim, foi a maneira dele descrever aqueles imensos aviões, bombardeiros, despejando bombas, né, ao longo das guerras mundiais, sobretudo a Segunda Guerra Mundial. Então, nós percebemos que era um desafio muito grande para ele transcrever a linguagem da época, um vocabulário limitado, um avanço científico acanhado, fatos que se consolidariam, tornariam realidade quase 2000 anos depois. Nós tomamos como referência, inclusive, os desafios dos benfeitores espirituais, quando tentam trazer os esclarecimentos a respeito de minúcias do mundo espiritual. Quando eles falam que muitas vezes a nossa linguagem ela é insuficiente para descrever detalhadamente aspectos da realidade espiritual. Então, é o que acontece aqui, é o desafio que, né, no caso aqui, João teve à época do Apocalipse. E aí, uma pergunta que é, né, pertinente. O parto, ele é bom ou é ruim? Né? Por quê? Porque a gente pergunta isso. Porque o parto, ainda que seja um momento singular, um momento de grande alegria, que representa um momento sublime, que é a chegada de um espírito, né, a uma nova jornada reencarnatória, o nascimento, é um fenômeno que é antecedido por muitas dores, né? Por muitas dores. Então, o parto tem essa faceta de ser um momento de muitas alegrias, mas um momento doloroso também. E por que nós fazemos essa pergunta? Porque Jesus vai usar essa figura de linguagem. Está lá no versículo 8. Jesus diz, todas essas coisas são o começo das dores do parto. Então vejam bem como que Jesus coloca com propriedade o que nós estamos passando hoje. O que a Terra está vivenciando é o começo das dores do parto. Ou seja, nós vivemos o prenúncio de um momento de grande alegria, que é esse processo em que a transição para um novo mundo, mundo de regeneração, haverá de se consolidar. Mas esse processo de transformação, ele
passa por um turbilhão de acontecimentos, porque pressupõe a mudança de comportamento, quando nós estabelecemos novas prioridades, nós abraçamos novos desafios. E é importante que a gente passe por essa turbulência para que haja real aferição de valores espirituais, para que a gente se dê conta daquilo que realmente importa, né? Então, nós estamos vivendo hoje o começo das dores do parto, mas nós estamos, né, no limiar de um novo tempo, que nos compete construir. E aí, então, é quando a gente chega lá no versículo 12. Olha só. Quando Jesus diz: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará." Então, o que é iniquidade? O que é uma coisa iníqua? A iniquidade, né, lá diz o dicionário, é o desrespeito e a negação das leis e mandamentos sagrados de Deus. Ou seja, todas as vezes que nós transgredimos as leis naturais, nós estamos sendo, de algum modo, iníquos. É claro que essa transgressão, meus irmãos, não é uma coisa absoluta, porque nós podemos cometer pequenas transgressões, transgressões razoavelmente, né, significativas e transgressões muito severas. Existem patamares distintos, né, onde a culpabilidade ou a responsabilidade de nossos atos guarda relação com a extensão do prejuízo que a gente cause a nós mesmos ou a outrem, não é? Então, ele diz que hoje, muitas vezes, sobretudo por conta da disseminação dos meios de comunicação, não através apenas dos meios tradicionais, mas sobretudo através da internet, nós temos visto assim como que, né, as situações elas estão se tornando cada vez mais, as notícias elas proliferam, e muitas vezes nós somos bombardeados com notícias tristes, com notícias que remontam à violência, à barbárie, né, exortando aspectos infelizes da personalidade humana. E muitas vezes, quando nós concentramos o nosso olhar nesse viés de notícias equivocadas, infelizes, muitas vezes nós começamos a sofrer esse processo aí, né? Mas aí cabe uma pergunta, né? O amor esfria? Como é que a gente vai entender tal afirmativa? Na verdade, esfriar o amor está relacionado a dois sentimentos, dois valores importantíssimos na nossa existência, que estão relacionados à esperança e à fé. Ou seja, quando nossa esperança ela vai se esvaindo, quando a nossa fé esmorece, isso tudo é muito significativo, porque induz a criatura a um estado de pessimismo, de descrença. Quando muitas vezes a gente vê pessoas hoje, com quem a gente encontra no dia a dia, estabelecerem discursos pessimistas com relação ao futuro. Ah, o mundo não tem jeito, só está piorando, né? Então é algo que a gente precisa estar atento, né? Por que isso acontece? Está pior? Não está pior, gente. O que acontece é que hoje nós ficamos sabendo em tempo real de notícias que acontecem em qualquer parte do mundo. Antigamente isso não acontecia. Antigamente tragédias, crimes acabavam no esquecimento porque não eram divulgados ou porque nós não chegávamos a saber disso. Um outro fator interessante também é que do início do século passado até agora, a população da Terra cresceu exponencialmente, a população de espíritos encarnados. Então, como Deus é misericordioso, ele permite que muitos espíritos ainda cristalizados no mal tenham a oportunidade derradeira de reencarnar na Terra a fim de se redimirem espiritualmente para continuarem a sua trajetória aqui na Terra e não sejam oportunamente recambiados para um mundo, né, primitivo, um mundo de provas e expiações. Mas acontece que, como as inclinações, os condicionamentos, né, ainda estão muito, né, arraigados em nosso comportamento, ainda que a gente reencarne para superá-los, muitas vezes a gente não consegue. Então, muitos espíritos acabam, né, repetindo erros do passado, né, e reiterando hábitos violentos, hábitos infelizes, se comprazendo novamente no mal. Então, são facetas que impactam a percepção que a gente tem da realidade, né? E para ajudar nessa reflexão nossa, né, falando sobre o cenário, nós trouxemos uma mensagem de autoria de Emmanuel,
do livro Chico Xavier Pede Licença, intitulado Casa em Reforma. E nessa mensagem, Emmanuel começa dizendo o seguinte: calamidades, flagelos, conflitos, lutas e provas. Isso retrata um aspecto da nossa realidade atual. Não a realidade inteira, né, mas retrata um aspecto considerável daquilo que a gente vive nos dias atuais. No entanto, ele logo se apressa a dizer o seguinte: os quadros do mundo moderno, porém, não expressam retorno ao primitivismo ou exaltação da animalidade, ou seja, nós não estamos caminhando para trás. O espírito não retrograda, ele pode estacionar. Nós estamos caminhando para frente, superando dificuldades. Mas para isso é necessário que esses conflitos tragam à tona e nos façam entender as reais necessidades espirituais que a gente traz, né, no imo da alma. E aí, ele diz: achamos-nos em plena via de burilamento e progresso. É o que de fato está acontecendo conosco. E aí, então, ele diz o seguinte, vejam só: a terra assemelha-se hoje à casa em reforma. A gente gosta de fazer reforma? Fazer reforma é bom? Sim, né? Porque quando a gente faz uma reforma, sempre é com um propósito nobre, sempre é com um propósito positivo, né? De agregar conforto, funcionalidade, né? Assim, mas o processo de reforma em si, ele muitas vezes é traumático, é difícil, é complexo, né? Porque você lida com uma série de variáveis: mão de obra, sujeira, insumos, né? O prazo, né? As intempéries, quer dizer, quantos fatores cercam a realização de uma reforma, não é verdade? E aí, então, nós trouxemos aqui algumas reflexões, né? Você tem, por exemplo, reformas superficiais ou profundas, né? Vamos imaginar, por exemplo, que a sua torneira do tanque deu defeito. Vamos trocar a torneira. É uma reforma profunda ou superficial? É superficial, né? Mas vamos imaginar que na hora de trocar a torneira, você quebra aquele joelhinho ali, onde a torneira é enroscada, e que sua parede é revestida de cerâmica. Aí você vai ter que quebrar a parede, substituir aquela conexão para instalar novamente a torneira. Então, uma reforma, uma coisa que seria coisa de minutos, já vai exigir a contratação de um profissional, já vai te dar trabalho, já vai ser uma coisa mais dispendiosa. Então, aquela reforma que seria superficial se torna profunda. Um outro exemplo aqui: você tem reformas rápidas ou demoradas. Vamos imaginar que você queira mudar a cor da parede do seu quarto. Enjoei daquela cor, vamos pintar com a cor nova? Vamos. Aí você pinta a parede do quarto, fez aquele servicinho aí um dia ou dois, que coisa ótima, né? Ficou bom, ficou tão bonitinho que você fala assim: puxa vida, pintei o quarto, vou aproveitar e pintar logo a casa inteira, né? Olha só. Aí então a reforma se estende, o gasto se amplia e você vai pintar a casa toda. Termina de pintar a casa, você fala assim: puxa, a casa ficou tão aconchegante, ficou tão bacaninha por dentro. Aí você olha para fora e fala assim: poxa, mas a pintura do lado de fora está desbotada, tem umas trincas. Podia aproveitar que o pintor está aqui, né? Vamos pintar por fora também? Conclusão: aquela reforma que seria rápida se torna uma reforma demorada. Você tem uma reforma simples ou complexa. Vamos imaginar, por exemplo, que você tem um tanque lá do lado de fora de casa. Você fala assim: poxa, a gente usa esse tanque tantas vezes, né? E esse tanque fica aqui no tempo, tem hora que precisa usar o tanque e está chovendo, como é que a gente faz? Ou então sol muito quente, vamos fazer um telhadinho para cobrir o tanque? Vamos. Algo relativamente simples. Faz uma estrutura metálica, bota as telhas ali, o telhadinho pequenininho, resolve o problema. Mas aí você pensa assim: poxa, vou fazer o telhado? Eu podia fazer diferente, né? Por que em vez de fazer um telhadinho, eu não faço aqui umas colunas, faço uma viga, bato uma laje, porque aí fica uma coisa mais robusta e eu ganho espaço, porque eu posso construir em cima da laje, né? Ampliar meu terraço, o segundo andar da casa. Só que aí eu já tenho que fazer fundação, baldrames, pilares, bater uma laje. Olha só, uma reforma que seria simples se torna complexa. Meus irmãos, a mesma coisa acontece quando nós vamos aprofundando o entendimento em torno da doutrina espírita. Quando nós voltamos o nosso olhar para identificar quem nós somos.
E mais ainda, quando vamos observando qual a extensão de nossas necessidades, a extensão de nossos comprometimentos espirituais. Quanto mais nós voltamos o olhar para dentro de nós, nós vamos constatando que o trabalho que nos cumpre realizar em favor de nossa redenção espiritual, de nosso crescimento espiritual, não é uma reforma superficial, rápida e muito menos simples. É um trabalho profundo, demorado e complexo. Então esse é o trabalho que nós temos, né? Por isso que Emmanuel diz, na altura atual dos conhecimentos humanos, não, isso é uma pergunta, não será recomendável uma revisão de valores por parte do homem, considerando-se o homem na sua condição de espírito imperecível, ou seja, estabelecer uma visão de natureza transcendente a respeito de nossa realidade. Uma visão de longo curso, entendendo-nos como espíritos imortais em processo de ascensão espiritual, cujo processo demandará múltiplas reencarnações. E aí nós, estando no mundo, começamos a revisar o que nos importa, quais são os valores que nos dizem respeito e que devem ser prioritários em termos de aquisição. Segundo Jesus diz no Evangelho, são os valores que a traça não corrói, que a ferrugem não consome, né? E aí, então, nós precisamos fazer uma reflexão sobre esse processo de aprendizagem. Nós não falamos agora há pouco sobre aquela regrinha de 3, transformando o tempo de criação do orbe, comparando com uma semana, é como se Jesus tivesse vindo a 0,13 segundos atrás, aqui na Terra, reencarnado? Pois bem, Emmanuel propõe uma reflexão muito importante. Olha o que ele diz aqui para nós. Conceitos enunciados pela civilização cristã em quase 20 séculos são agora testados, acordando as criaturas para a responsabilidade de viver nos padrões da imortalidade que nos é própria. E aí nós paramos para meditar. Vejam bem. Jesus veio há 2000 anos. De lá para cá, nós tivemos a oportunidade de reencarnar algumas vezes. Não sabemos exatamente quantas. E nesse processo, nessas reencarnações, nós tivemos a oportunidade de travar mais ou menos profundamente contato com a mensagem do Evangelho de Jesus. Ora como católicos, ora como protestantes, e agora como espíritas. E aí, Emmanuel diz que esses 2000 anos que nós tivemos, foi o período que nós tivemos aqui na Terra para nos familiarizar com os ensinamentos de Jesus. Apreendendo aqui e ali, de maneira mais profunda, mais superficial, a essência da mensagem do Evangelho. E agora nós estamos sendo testados. Vejam bem, é como se Emmanuel comparasse esses 2000 anos que assinalaram a vinda de Jesus até os dias atuais, como se fosse um trimestre numa escola, um período numa faculdade, onde nós tivemos a oportunidade de amealhar as informações, fundamentar convicções. E agora nós estamos sendo testados. Vejam só. É igual na escola, você estuda durante aquele período e no final você vai fazer a prova. Eu lembro que na época que eu estudei, muitas vezes no cabeçalho da prova estava lá o termo verificação de aprendizagem. Então agora, meus irmãos, nós estamos sendo convidados a apresentar o que nós aprendemos até então, dar o nosso testemunho, mostrar o quanto nós assimilamos da mensagem de Jesus. E aí, a doutrina espírita, ela é muito importante para nós, porque ela não apenas traz o entendimento sobre a realidade, mas ela também aponta caminhos. Ela mostra diretrizes que nos ajudam a entender qual deve ser o nosso comportamento. E aí, então, Emmanuel vai dizer o seguinte: desnível espiritual na família, criando perturbações. Compele aqueles que integram para a conscientização da regra de ouro. O que é a regra de ouro? Aquilo que Jesus nos dá no Evangelho. Fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse por nós. E quando Emmanuel fala em desnível espiritual, ele não está falando só sobre questão de ascendência moral ou disparidade moral.
Ele está falando sobre a diversidade de aquisições, de conquistas, de pendores, de inclinações que a gente encontra no lar, que é um ambiente heterogêneo, porque são espíritos únicos. E muitas vezes nós temos o péssimo hábito, né, de medir, né, os outros pela nossa régua moral, ou identificar, ou querer que os outros se comportem segundo a nossa maneira de nos comportarmos. E, meus irmãos, o processo reencarnatório pressupõe que a reencarnação no seio da família é um processo de trocas, onde nós oferecemos a nossa contribuição e onde nós aprendemos muito com os outros. Por isso que ele fala que o caminho para que haja uma convivência feliz e proveitosa no campo da aquisição de valores espirituais é quando nós aprendemos a respeitar os entes queridos. Porque da mesma forma que a gente almeja ser respeitado, a gente precisa também, né, respeitar os outros. Ainda na continuidade da mensagem, ele nos diz: desentendimentos aqui e ali requisitam a presença de construtores da segurança geral. Matriculemo-nos na concorrência ao título de pacificadores. Ou seja, a partir do momento que a gente entende, né, alcança um entendimento mais lúcido da mensagem do Evangelho, graças ao entendimento, graças ao conhecimento espírita, nós passamos a entender a extensão das responsabilidades que nos competem. Então, no trato com os outros, no exercício da convivência, nós temos o compromisso de sermos os construtores da segurança geral. Quer dizer, se há dissensão, se há discórdia, se há divergência, nós devemos ser aquela voz que pacifica. Nós deveremos ser aquela intervenção que arrefece os ânimos, que induz ao bom senso. Não é isso? E uma questão muito interessante, tem um texto de Emmanuel, de Joana de Ângeles, onde ela diz o seguinte, eu vou ler 2 vezes a frase para favorecer nosso entendimento. Joana de Ângeles nos diz assim: a vanguarda do trabalho é uma arena de que não nos cabe fugir. Então, vou falar de novo, para a gente prestar atenção. A vanguarda do trabalho é uma arena de que não nos cabe fugir. Então, hoje, quando se fala tanto, né, em mundo de regeneração, em transição para melhor, a gente fala assim, nós temos que engrossar as fileiras, nós temos que prestar nossa contribuição. Mas onde nos cabe estar? No meio do bolo? Nas últimas fileiras? Não. Joana de Ângeles diz que, face o nosso entendimento da realidade presente, nós temos que estar na vanguarda. Quem é que está na vanguarda, que está na frente? É que puxa a fila, é que dá o exemplo. Então é isso que Emmanuel está falando para nós, que nós devemos estar à frente, no trabalho. Diz mais ainda, a felicidade e a paz nos processos de vivência comum reclamam a abnegação de quantos se declaram a favor do mundo melhor. Então são valores, meus irmãos, que nós ainda estamos aprendendo a amelhar. Renúncia, abnegação, tolerância, porque transcendem a noção de justiça. É o que Jesus veio trazer para o mundo. Moisés trouxe a noção de justiça. Jesus trouxe a noção do amor, porque muitas vezes o amor transcende os limites do dever, faz além daquilo que deveríamos fazer. Então, uma coisa muito interessante, né? Quando a gente deposita as expectativas no outro, a realização se torna incerta. Mas quando nós abraçamos o compromisso da realização, o primeiro passo já está dado. Quando nós somos menos exigentes, quando adotamos uma dose extra de paciência, quando nosso silêncio contribui para arrefecer ânimos, quando abrimos mão de pouca coisa para cooperar com a alegria do outro, nós estamos sendo semeadores da paz. Nós estamos sendo aqueles que estamos fomentando a felicidade no coração do outro. Perceberam? Estamos sedimentando os valores desse mundo melhor que nós ansiamos. E aí, por isso, Emmanuel diz,
Surpreendemos nisso expressivo concurso de valores pessoais, lançando aos cultivadores do bem, na base da legenda evangélica, quem deseja ser maior, que se faça o servidor de todos. É uma coisa interessante, né? Mas Jesus lançou esse concurso lá atrás. Ele estava em casa de Simão Pedro, vamos falar rapidinho, porque o tempo nosso está curto. Salomé chega até ele. Salomé, para quem não sabe, era a mãe de João e Tiago. E ela vira-se para Jesus e diz: Senhor, quando o seu reino estiver instaurado, eu peço que os meus filhos se sentem à sua direita e à sua esquerda. Quando a gente vê esses filmes, né, de reinados, de imperadores, nós percebemos que sentado ao lado do rei e da rainha ficavam as pessoas mais proeminentes, aquelas que tinham maior influência no reinado, né, no império. Então, a Salomé foi fazer isso, né, foi o primeiro pistolão do evangelho. Ela foi pedir, não é, uma posição de destaque para os seus filhos, para Tiago e para João. E os demais discípulos, ora, né, reagiram com irritação, com ciúmes, né, aquela interferência. E aí Jesus aproveita aquela oportunidade, então, para trazer uma lição extremamente valiosa sobre humildade. Então ele diz assim: a mim não compete definir quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, senão meu Pai. Por quê, meus irmãos? Porque estar próximo de Jesus é uma questão de mérito, de merecimento. Então, o sujeito, para estar mais perto de Jesus, ele tem que fazer o bem exaustivamente. É o concurso que Jesus lançou. Quem deseja ser maior, que se faça o menor, o servidor de todos. Então, a humildade, o traço mais marcante dos espíritos superiores, é o que Jesus determina. E aí, Emmanuel traz uma mensagem de esperança para nós, dizendo: ergamo-nos para a vida, sustentando a luz da esperança. Evidentemente, não temos a moradia planetária sob sentença de extermínio. Claro que não, meus irmãos, né? Claro que não. E para corroborar essa informação, nós trouxemos uma mensagem de autoria de Bittencourt Sampaio, do livro Instruções Psicofônicas, onde ele diz o seguinte: não ignorais que a civilização de hoje é um grande barco sob a tempestade. E é uma descrição perfeita, né, sobre os períodos de turbulência que a gente tem atravessado. Mas enquanto mastros tombam oscilantes e estalam vigas mestras, aos gritos da equipagem desarvorada, ante a metralha que incendeia a noite moral do mundo, Cristo está no reino. Então nós não podemos perder isso de vista, meus irmãos. Se Jesus caminha conosco há bilhões de anos, ele sabe perfeitamente, não é, que nós passaríamos por esse período de turbulência, mas que ele está atento, trabalhando em nosso favor. Então, nós não podemos, de modo algum, perder as esperanças, desanimar, né? Permitir que a angústia, que a ansiedade, que a depressão tomem os nossos corações. Porque a doutrina espírita é a mensagem consoladora. É a mensagem, não é, que traz aos nossos corações esse otimismo, essa certeza no futuro melhor. E para encerrar nossas reflexões, nós vamos, né, nos deter no versículo 13 do Sermão Profético, quando Jesus diz: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. O que Jesus quis dizer com isso? Esse fim aí, meus irmãos, não se refere a um período temporal, a uma data. Esse fim a que Jesus se refere é fim no sentido de propósito, de objetivo. Qual é o nosso fim? Qual é o nosso propósito? Para que nós fomos criados? Fomos criados para atingir uma condição de espíritos puros, um estado de perfeição relativa. Só que é um objetivo que está muito distante, não é? É um propósito que a gente acalenta para os tempos que virão, que nós não podemos sequer definir, não é? Porque a doutrina espírita amplia de tal modo o nosso horizonte de possibilidades que a gente não sabe, não é, onde está esse fim. Mas Jesus fala que para alcançar esses objetivos sublimes para os quais nós fomos criados, nós precisamos perseverar, precisamos insistir.
Precisamos buscar forças para superar as dificuldades, porque à medida que nós fazemos isso, nós seremos salvos. Salvos de quem, meus irmãos? Salvos de nós mesmos, de nossas mazelas morais, de nossas imperfeições, que são os fatores geradores dos sofrimentos que nos afligem. Então, meus irmãos, quando nós passarmos, por mais difíceis sejam as circunstâncias, por mais dolorosas as dificuldades, por mais pesados pareçam os fardos que pesam sobre os nossos ombros, nós vamos nos lembrar sempre da figura meiga e doce de Jesus, nos concitando a prosseguir. Porque ele disse: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Diz mais ainda, né? Porque suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Então, que nós busquemos sempre em Jesus o apoio incondicional, imprescindível, porque nós absorveremos, auriremos nele as forças necessárias para superar os desafios do caminho e conquistarmos a cada dia as realizações felizes que vão fortalecer-nos de esperança, de fé, para as conquistas grandiosas que o futuro trará para cada um de nós. Que Jesus nos sustente, nos ampare. Nós agradecemos a oportunidade dessa noite, o contato com os irmãos, pedindo a Jesus que continue nos amparando, nos sustentando sempre. Nós agradecemos a oportunidade dessa noite, meus irmãos. Querido irmão, nós é que agradecemos esse seu estudo maravilhoso, trazendo reflexões muito importantes, com esses valores que devemos praticar, porque é esse objetivo para todos nós. E principalmente, como você colocou, a esperança, né? Esperança de cada dia um pouco melhor. Nós agradecemos por tudo que você também já faz para si sempre, para outros também. E que Deus te abençoe muito. Mas, nesse momento, nós vamos convidar a todos nossos companheiros, nossos irmãos que estão conosco, e vamos para a nossa prece final. Agradecemos, Senhor, por esses momentos que aqui passamos, por esse momento de aprendizagem sobre a nossa trajetória nessa vida, nessa existência. Porque, Senhor, sabemos como é importante aproveitarmos cada momento para fazermos o bem. É isso que estamos aqui, reencarnados, com todo o que pudermos, esses planejamentos que fazemos a cada dia, usando a nossa vontade, a nossa razão, para que possamos realmente praticar esses ensinamentos que o nosso irmão trouxe para nós. E agradecemos, então, a nossa mentora espiritual, Zilda Gama, a esses bons espíritos que estão sempre ao nosso lado, nos inspirando, nos mostrando os verdadeiros valores que devemos cultivar. E assim, agradecemos e pedimos que nos abençoe, Senhor, a todos os nossos irmãos, a toda a humanidade, e que continue conosco, Senhor, nos abençoando, protegendo e orientando. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Então, querido irmão, com todo o nosso carinho, o nosso abraço bem apertado. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite.